Agora eu vou explicar conciso, mas bem certinho, como que funciona essa comparação da linguagem com a música, tá? Então vamos comparar essa linguagem que eu tô falando como o aprendizado da língua portuguesa, quando você aprendeu a falar português, tá? E aprendeu quando era criança, tá? Mas isso serve para qualquer língua também, e até às vezes vai uma boa referência se você está tentando aprender outra língua, está tentando aprender inglês, alemão, francês, qualquer coisa assim, você também passa por esses processos, né, de uma maneira diferente, e é muito parecido o processo que você aprende uma segunda língua, o processo também é parecido para você que quer aprender música, que a música seria como se fosse mais uma segunda língua aí para você, tá? Na língua portuguesa, quando você era criança, você era bebê ainda, você começou a aprender a falar. Então, como que acontecia essa aprendizagem? Você não aprendeu nenhuma teoria, né, para começar a falar português. Você simplesmente começou a falar. Então, o que que acontecia? Você começou a criar coordenação, digamos assim, né, o que quer que os estudiosos falem que você precisa ter para falar, né? Mas você criou uma coordenação, entre aspas, aí para começar a articular alguns sons, e aos pouquinhos foi criando habilidade para até fazer palavras. Mas o que que acontecia? Você ouvia os seus pais falando, as pessoas mais velhas falando bastante. Você ouvia e tentava repetir. Repetia errado, né? Aí às vezes te corrigiam, às vezes você falava errado, depois começou a perceber que estava errado e começou a falar certo, enfim. Nesse processo foi muito você ouvia, falava, tentava, errava, falava, tentava, aí de repente começou a acertar, né? E assim daí você começou a criar frases, né? Criar frases menores, frases curtas, depois frases maiores, tá? Então na música, vamos dizer que essas palavras são as notas, né? Se eu pegar essas notas aí, essa maneira de tocar um instrumento, que serve para qualquer instrumento, no começo você mal sabia as notas, né? E aos poucos, no teu instrumento, você começou a pegar o teu instrumento e começou a tentar repetir notas até que você começou a repetir umas notas que faziam uma frase musical, né? Primeiro frases pequenas, acordes, coisas pequenas, depois coisas maiores, né? E você ia praticando aquilo e aos poucos ia criando uma música, né? A ideia de você, quando você era criança e ouvia os seus pais falando para você começar a falar certo, funciona na música quando a gente pega um instrumento, tá querendo aprender e quer tirar uma música. Então, você pega uma música que tá pronta, que o cara que tocou a música tocou certo, você ouve o som dele, vê como é que toca, tenta repetir, toca e erra bastante e demora para trocar as notas, os acordes. Aos poucos você vai melhorando nisso. Aos poucos você vai melhorando e cada vez você vai repetindo mais as coisas que estão certas. E logo você começou a tocar a tua primeira música, tá? E assim a gente vai criando várias músicas, várias frases musicais. Então veja que o processo para você começar a aprender música foi o mesmo processo que você usou para começar a falar. Então veja que quando você aprendeu a falar, você não aprendeu nenhuma teoria da língua portuguesa. Você começou praticando e você criou, você desenvolveu a tua fala praticando. Tá? E mais do que isso, eu posso ir até mais fundo, muito mais do que você só repetir as frases que os seus pais falavam, quando você ficou mais velho e começou a tentar se comunicar, você realmente via se estava aprendendo e estava se comunicando quando você criava frases. Né? Então no começo a gente começa repetindo, mas depois ainda criança, você começa a criar frases. E é aí que você vê se você estava aprendendo ou não, porque se você criava uma frase errada, iam corrigir você via que as pessoas não entendiam, às vezes você mesmo não entendia, tentava criar a frase de volta, e quando você criava uma frase certa, você vê, opa, tô pegando a linha de raciocínio aqui para começar a me comunicar. Tá? Então mais do que repetir e tal, você criava, e essa criação, né, que fazia com que você desenvolvesse mesmo assim a lógica da coisa para você começar a falar. Então, se eu jogasse isso nos termos musicais, você estava improvisando, você pegava notas, pegava frases, notas falando na música, né? Mas você pegava frases, palavras que você ouviu por aí e você tentava criar. E a partir do momento que você criava alguma coisa que fazia sentido, as pessoas começavam a compreender você, né? E também fica mais fácil, depois que você aprendeu a criar a música, ficou mais fácil também você compreender o que os outros falam, né? Então, porque tudo em cima da criação, da prática e principalmente da criação, né, que você conseguiu entender e melhorar a tua fala e de repente realmente conseguir se comunicar através da língua, né?
Então na música o processo é exatamente o mesmo. Veja que para você começar a tocar música, você não precisa de teoria. Tá? Claro que você conhecer as notas musicais, saber como apertar né, a parte técnica, saber como apertar ali no violão, é interessante saber, mas você não precisa saber de uma teoria nada avançado para começar a tocar. Para começar a tocar música e fazer música, você simplesmente precisa começar a praticar, começar a tocar. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante aqui. Tá? Na comparação no método que usa a música, que pensa a música como uma linguagem. Você precisa primeiro tocar, não saber teoria. Saber muita teoria no começo não resolve nada, porque você precisa fazer música. Tá? Agora tem um detalhe importante aqui. O nosso tempo para aprender música é muito menor do que o tempo que a gente teve para aprender a falar. Né? Porque a gente aprendeu a falar durante toda a infância e música a gente tem somente quando você senta para tocar o teu instrumento. Então o processo é muito mais lento, então tem que perceber isso aí. Talvez às vezes você fala, mas eu não consigo criar música, não consigo, né, não consigo improvisar, né? Mas por quê? Porque o processo é mais lento, você ficou muito menos horas tocando do que tentando aprender a falar. E essa é a primeira parte para você começar a criar, mas a partir do momento que você começar a criar ou improvisar, é esse momento que você vai começar a compreender bem legal as músicas que você toca, e daí vai ficar mais fácil para fazer tudo na música. Então por isso que o curso de improvisação serve para criação, que é o mesmo processo que quando a gente estava criando frases para falar, e criando frases a gente entendia melhor e sabia se estava realmente aprendendo ou não.